Pai, em nome de Jesus, está aqui teu servo, teu filho, Senhor Deus. Coloca aqui como instrumento diante do Senhor. Usa ele, Senhor Deus. Fala com ele, fala conosco, Pai. Fala por ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. É uma responsabilidade muito grande, né, poder estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos pastores dessa igreja, pastor Enésio, pastor Celso, pastor Cida, que além de não estarem aqui, mas eu tenho certeza que se eu estou aqui foi porque eles permitiram que eu estivesse aqui. Dá aquele calafrio na barriga, mas Deus é bom. Daniel, me ajuda aqui, meu filho. Cadê ele? Desceu? Amém. Quando ele chegar, ele vem aqui me ajudar. Queridos, eu vou hoje compartilhar com vocês de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Deus colocou no meu coração já há um tempo. E eu sabia que no momento certo isso iria acontecer, né? Ele já havia falado sobre isso. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela é uma palavra oriunda do grego que se chama metanoia. Metanoia é oriunda do grego que vem de metanous, juntando as duas palavras da metanoia. Meta quer dizer após ou depois, e noia quer dizer intelecto ou mente, juntando as duas, trazendo para o português, que é metanoia, da transformação da mente. Amém? Eu gostaria de começar essa palavra antes da gente começar com um texto que vai nortear a nossa mensagem. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Quem você é, o que você está fazendo ou está se tornando, vai determinar seu sucesso ou seu fracasso. Amém? As pessoas ao qual vocês estão conectados, ou nós estamos conectados, resultam em quem nós estamos nos tornando hoje. Existem dois tipos de pessoas ao qual a gente se relaciona. As pessoas que nos impulsionam e as pessoas que nos pressionam. Qual tipo de pessoa você está conectado hoje na sua vida? Eliseu, ele se tornou tudo aquilo que Elias ensinou para ele. Ou seja, Eliseu, ele potencializou os ensinamentos de Elias. O que você tem potencializado na sua vida? Quais são os ensinamentos que você tem tido que tem potencializado algo na sua vida? As pessoas ao qual nós estamos conectadas hoje, elas determinam quem nós vamos ser no futuro. Se você só se conecta com pessoas que vão trazer para você tristeza, ódio, amargura, dor, você vai frutificar isso automaticamente. Você hoje é influenciado ou você é um influenciador no reino? Quero deixar essa reflexão hoje, e é disso que a gente vai falar. Abra sua Bíblia em Romanos 12:2. É um texto muito conhecido de todos nós, mas é o texto que vai nortear a nossa mensagem. Nós vamos discorrer por outros textos, mas é esse texto que vai nortear a nossa mensagem. Pode? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os seus pensamentos são governados por você. Aquilo que você faz é fruto de tudo que você pensa. Você nunca vai conseguir mudar a sua história de vida se não mudar os seus pensamentos. A melhor forma de mudar a natureza das suas palavras é mudando a natureza do seu coração. Provérbios 4:23 fala muito bem sobre isso, que diz: sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que você tem dito no seu dia a dia? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem falado? O que é que você tem escrito? Quais são as palavras que você
tem ministrado na vida das pessoas que estão do seu lado, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos. As nossas palavras têm poder. Quais são as palavras que você tem usado? O que você tem comido? Aquilo que você come hoje, aquilo que comemos há dias atrás é o que nos sustenta para podermos ficarmos de pé hoje. É por isso que precisamos nos alimentar todos os dias, fazer um devocional. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você tem um tempo com Deus? Pelo menos de 10, 15 minutos? Ou você bota a mão no seu celular e você pega o celular e vai ver as notícias? Ou você liga a televisão e vai ver a Globo Lixo jogando um monte de lixo na nossa mente, nos ensinando as coisas que eles querem sobre o mundo, o que eles desejam que nós saibamos. O que é que você tem feito? Eu estava lendo uma revista um tempo desses atrás, e nessa revista dizia que os pesquisadores eles descobriram que quando nós estamos dormindo, no momento em que a gente está dormindo, naquele sono profundo, alguns neurônios eles morrem e neurônios novos nascem. Isso é uma descoberta nova, coisa de 2, 3 anos atrás. E aí isso traz uma esperança para mim e para você. Porque se morrem alguns neurônios velhos e se criam alguns neurônios novos, você tem a possibilidade todos os dias, quando você acorda, de alimentar esses neurônios novos com coisas boas. Porque se você alimentar esses neurônios novos com as notícias que o mundo está jogando na nossa vida todos os dias, com as notícias que a televisão, que o Facebook, que a internet, que o Instagram tem falado todos os dias, você vai poluir e vai contaminar esses neurônios da sua vida. Então, pense nisso, mude, faça uma metanoia. A capacidade de se sacrificar determina o amor de alguém por outra pessoa ou por si própria. A prova do amor é o sacrifício. O que hoje você está disposto a sacrificar para você avançar no reino? Para que a sua vida mude de alguma forma? Para que você possa viver um tempo exponencial, um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Qual é o sacrifício que você precisa fazer? Eu decidi sacrificar na minha casa a televisão. Na minha casa, eu não estou querendo aqui dizer para vocês que televisão é errado, mas tudo é uma questão de costume. Até os meus 30 anos eu não tinha lido livros nenhum praticamente. Hoje eu leio em média 10 livros por ano. Por quê? Porque eu decidi mudar a minha mentalidade. Eu não ligo televisão na minha casa. O tempo que eu perderia vendo televisão, eu estou lendo um livro. O tempo que eu perco vendo televisão, eu estou estudando a palavra de Deus. O que você tem feito para mudar a realidade que você tem vivido? Precisamos pensar nisso. Mateus 6, 22 e 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Como você se enxerga? Há pessoas que se enxergam com o olhar das outras pessoas. Tem pessoas que ela recebe uma palavra e fala assim: você hoje está muito estranho. A pessoa passa o dia todo estranho. Você hoje está muito feio. E a pessoa recebe aquela palavra na vida dela. A pessoa não tem opinião própria. Ela se enxerga com o olhar das outras pessoas. Existe um escritor americano chamado Zig Ziglar que diz: uma pessoa não pode ter o desempenho de um vencedor se ela não se enxerga como um vencedor. Se você não se enxergar como um vencedor, você nunca será um vencedor. Você vai sempre continuar dando voltas no mesmo lugar. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Qual imagem você tem de você? O resultado do fracasso muitas vezes é a autossabotagem. Pessoas a todo tempo estão se autossabotando. As pessoas ficam dando desculpa o tempo todo porque a resposta delas é sempre aquela assim. Você quer ver uma pessoa que ela se auto-sabota? É quando você pergunta para aquela pessoa assim: fulano, você pode fazer isso? A pessoa fala assim: eu vou tentar. Ah, querido. Quando a pessoa fala eu vou tentar, é porque você pode ter certeza que ela já está fadada a não conseguir. Nós precisamos mudar nossa mente, mudar as nossas palavras, aprender a dar nomes às nossas dores, aquilo que tem nos incomodado. Muitas pessoas hoje estão vivendo em depressão, estão vivendo dores, estão sem rumo na vida, porque não aprenderam a dar nome às suas dores. Você leva ela no médico, ela não sabe nem dizer o que ela está sentindo. Você leva ela no psicólogo, ela não sabe falar qual é a dor que ela tem. Ela só sabe chorar, porque ela não sabe nomear a dor dela. Nós precisamos aprender a nomear as nossas dores. Se você hoje pega um bebê e coloca um bebê aqui andando, e esse bebê cai, o que você fala para esse bebê? Levanta, vem aqui que eu vou te ajudar. Não. E ele está andando, ele está aprendendo a andar. Quando ele começa a cair, você vai lá dar uma equilibrada nele de um lado, você vai lá dar uma equilibrada nele de outro. Ou você chega para ele e fala assim: você é um burro, você é um idiota. É isso que você faz com uma criança? Não é. Então, porque quando você está fazendo algo na sua vida e que você não consegue o êxito, você tenta, você não consegue o êxito, você tenta, você não consegue o êxito. Querido, seu pai, Deus, ele está lá no céu só fazendo assim quando você cai. Vem cá, meu filho, que eu vou te ajudar. Não, filho, não cai não, que eu estou te ajudando. Levanta, meu filho, que eu estou te ajudando. É assim que você tem que fazer. É assim que Deus faz com você. Não é assim que a gente faz com nossos filhos. É da mesma forma que Deus faz com você. Porque quando você cai, você fica lá deitado, dando uma de pobre coitado. O nome disso é autocomiseração. A pessoa, ela adora e ama se sentir miserável. Ela adora e ama se sentir coitadinho. Quero lhe dar uma notícia. Coloca amor nisso que eu vou falar agora. Fala igual o nosso pastor que não está aqui. Coloque em amor. Você não se vê com os seus próprios olhos. Você enxerga com um córtex visual. Córtex visual, ele fica aqui atrás. Os nossos olhos, eles são simplesmente um óculos. Os nossos olhos, eles são simplesmente uma cosmovisão. Porque você não enxerga somente por isso que está aqui. Se você não enxerga com os seus próprios olhos, você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é. Se os seus olhos estão cheios de remela, para você todo mundo é um remelento. Se os seus olhos estão cheios de remela, para você todo mundo é um remelento. Então, quando você critica alguém ou fala de alguém, você não está falando de alguém, você está falando de você mesmo. Vou repetir. Então, quando você critica alguém ou fala de alguém, você não está falando desse alguém. Você está falando de você mesmo. É uma frase que eu gosto muito de usar. Que é, eu falo muito isso quando eu estou ministrando com os nossos líderes aqui da igreja de célula, eu falo muito isso. Aquele que cuida do coração não precisa cuidar da sua língua. Queridos, toda vez que você pensar em falar algo, fecha a sua boca, pensa direitinho, porque cuida do seu coração. Quando você cuida do seu coração, você não precisa cuidar da sua língua. 1 Coríntios 14:10 diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas tem sentido. Que vozes você está ouvindo? A voz do medo? A voz do cansaço, da depressão, do luto, a voz da procrastinação, a voz da codependência, sendo ela anulativa ou sendo ela impositiva, a voz da compulsão, a voz da ira, a voz da religiosidade, a voz dos Golias, a voz dos gigantes.
Se Davi tivesse parado para dar atenção naquilo tudo que Golias falou sobre ele, ele não teria vencido Golias. Golias amaldiçoou ele no nome dos deuses dele. Golias falou para ele que ia arrancar a cabeça dele. Golias falou para ele que ia matar ele. Golias falou para ele várias coisas. Qual mentira você está acreditando a seu respeito? Qual é a mentira? Elias colocou fé nas palavras de Jezabel. E isso levou ele ao modo depressão. Quando você acredita numa mentira, você está fadado a entrar no modo depressão. Quando você acredita numa mentira, você está saindo do seu propósito. Quando você acredita numa mentira, você perde todo o trajeto que Deus fez para você. E aí sabe o que acontece? É como um jogo de futebol, você toma um cartão vermelho, você vai para o vestiário mais cedo. E você não alcança a vitória que Deus separou para você. Amém? É preciso vencer as opiniões das outras pessoas sobre você. Por trás de seus maiores medos está a sua melhor versão. Todo mundo aqui que tem... A maioria do público hoje aqui é um público muito jovem, mas eu acho que até os jovens passaram por viram esses tipos de desenho. Não sei se vocês lembram daqueles desenhos que passavam, né? Pica-pau e aqueles desenhos que quando um pássaro queria comer o milharal lá da fazenda, o que o fazendeiro fazia? Colocava um espantalho. Todo pássaro inteligente sabe que o maior tesouro dele está por trás do espantalho. E é assim que o inimigo se posiciona na nossa vida, como um espantalho. E ele nos afasta do nosso propósito. O nosso propósito está atrás do espantalho. E você fica paralisado, porque você sabe que o espantalho não faz nada. Você fica paralisado. Ele está ali só para te assustar, mas ele está te assustando. É isso que acontece com a gente. Quando você rompe com seus medos, você acessará a melhor versão de si mesmo. A vida que fomos chamados a viver está do outro lado da linha do medo. Nessa vida, não existe linhas de chegada permanente. Se você não está crescendo, você está declinando. Se você não está desenvolvendo, você está estagnado. Se simplesmente você parar, você vai ficar para trás. Rapidamente, pois você vive um mundo em movimento. Há sempre algo a mais. Há sempre uma fronteira a ser explorada. Todo homem e toda mulher de Deus precisa aprender a ser rejeitado. Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Aprenda a ser rejeitado. Jesus foi o mais rejeitado que teve. Por que você, quando é rejeitado, você dá uma de coitadinho? Você sai da igreja, você reclama do pastor, você reclama do seu líder, você reclama... Por que você se sente rejeitado? Querido, a rejeição é só uma opinião sobre a sua vida. O que essa opinião está fazendo na sua vida? Está mudando o seu estilo de vida? A rejeição é somente uma opinião. Davi ele foi rejeitado pelo seu pai. Davi ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando Samuel chegou na casa do pai dele para ungir o rei, o pai dele colocou o filho lá mais forte, bombado, marombado, bonitão. Passou, não é esse. Passaram 7. E Samuel perguntou: tem mais alguém? Ele falou: tem. Tem umzinho que está lá cuidando dos meus gados, lá das minhas ovelhas, do meu pasto. Manda chamar. Mas olha aqui, ninguém senta na mesa até ele chegar. Ninguém senta na mesa até ele chegar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus separou para você, pode vir 1, pode vir 2, pode vir 3, pode vir 4, pode vir quem quiser na tua frente. Que essa pessoa não vai tomar o lugar. Ela não vai. Deus já separou, já é seu, está guardado. Só falta você tomar posse. No céu está cheio de herança. As suas heranças estão lá no céu. Você não tomou posse ainda porque você não quis, porque você não se posicionou.
Porque a hora que você se posicionar, você vai tomar posse. Vou falar uma coisa para os empresários aqui dessa igreja ou aqueles que querem se tornar empresários. O que eu vou falar para você é um dado. Vocês sabiam que as 10 próximas maiores empresas dos próximos 10 anos ainda não foram nem criadas? Ainda não foram criadas. As 10 maiores empresas que vão crescer nos próximos 10 anos, elas ainda estão lá no céu. O que está faltando para você acessar e pegar uma empresa dessa para você? O que está faltando para você tirar do papel aquela ideia que Deus te deu? Queridos, quando Davi chegou, Samuel ungiu o rei. A humildade precede a honra. A propósito, todo mundo aqui conhece a história do menino que cedeu para Jesus 2 peixinhos e 5 pães. Todo mundo conhece essa história? A Bíblia fala que esse menino, ele cedeu para Jesus 2 peixinhos e 5 pães, certo? Mas naquela época, nem mulheres, nem crianças eram contadas, somente os homens. E a Bíblia diz que tinha aproximadamente 5.000 homens, não é isso? Então a Bíblia contou 5.000 homens, mas a solução do problema veio de quem não estava na contagem. Deus ainda usa os improváveis. Aleluia. Fala para o seu irmão do lado: eu sou um improvável. Eu sou um improvável, você é um improvável, querido. Deus ainda continua usando os improváveis. Glória a Deus. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei numa copiadora de Xerox, lá no centro de Niterói, na Amaral Peixoto. Eu lembro que quando chegava as pessoas lá para poder fazer serviço de Xerox, de encadernação, eu ia fazendo aquele serviço de encadernação. A gente pegava aquela quantidade de folha, furava aquelas folhas, furava a capinha preta embaixo, botava a capinha transparente em cima. A gente pegava o espiral e ia passando o espiral ali para poder encadernar. E se você pegar um espiral e começar a encadernar algo, você vai ver que automaticamente ele passa num buraco e ele não volta no mesmo buraco. Automaticamente ele passa num buraco e ele avança para outro buraco. Ele passa num buraco e ele avança para outro buraco. É automático, você não consegue enfiar ele no mesmo buraco. Assim tem que ser a sua vida, querido. Você tem que ir passando de problema para problema, situação por situação. Passou em um buraco aqui, levanta, vai passar por outro. Você tem que estar em constante crescimento. Porque se você não crescer em crescimento, você está declinando. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus, Ele nunca vai consultar o seu passado para decidir o seu futuro. Meu Deus. A sua vida é o que você decide recordar. O que você está recordando? Todo mundo aqui já ouviu falar e conhece a história do retrovisor e do para-brisa. Quando você está dirigindo um carro, quando você está de carona, o que acontece? Você tem um para-brisa na sua frente, você continua olhando para o para-brisa, o retrovisor está ali. Para que serve o retrovisor? O retrovisor ele serve só para te mostrar por aquilo que você passou, observar aquilo que está lá atrás. É assim que é o seu passado. O seu passado ele serve somente para você lembrar, para você continuar avançando. Porque quando você para no seu passado, você fica estagnado. Vivemos em uma sociedade consumista,
onde se deseja cada vez mais e se obtém cada vez menos prazer com o que se tem. Temos crianças cheias de brinquedo, porém insatisfeitas. Gente endividada que não conseguiu usar nem ainda o que comprou. Eu lembro quando eu era criança, eu ganhava um presente, um brinquedo, um carrinho, um ônibus desse aqui. Eu brincava no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia eu largava aquilo pro lado. Eu ia pra rua, corria atrás de pipa, jogava bolinha de gude, jogar bola no asfalto, no chão, nos campinhos que tinham por lá. Hoje em dia, quando eu chego na casa dos meus parentes, dos meus irmãos, dos meus cunhados, eu vejo lá os meus sobrinhos, um quarto de gente, não dá nem pra botar a cama, tanto brinquedo que tem. E a criança nunca está satisfeita. Por quê? Porque a criança não precisa daquilo, a criança precisa do seu amor. Ela precisa da sua dedicação. Ela precisa daquilo que você tem. Aí o que você faz? Você dá brinquedo para a criança para você ficar com o seu brinquedo na mão. Meu Deus. É isso que a gente faz. Queridos, metanoia. Muda a sua mente. A partir de amanhã, bota uma decisão na sua vida. Eu não quero mais fazer isso. A partir de amanhã não. Começa hoje. Começa hoje. Quando você sai daqui, pede para Deus mudar os seus pensamentos. Vou contar uma experiência para vocês aqui que eu ainda tenho tempo. Deus vai falar aqui com alguém. Eu sempre, desde a minha adolescência, apesar de eu não ter vivido uma vida, meus pais não ter tido condições de me dar uma vida de luxo, mas eu também tive uma vida equilibrada. Eu consegui aquilo que eu queria, estudei em colégio particular, né? Porque eu também tinha bolsa de esportes, mas isso não veio ao caso. Mas eu sempre fui viciado em roupa de marca. Pense em roupa de marca. Colocar uma calça da C&A, uma bermuda da C&A, meu Deus, minha esposa sabe, quando a gente começou a namorar, o sofrimento que era. Família, meu, me dá presente, não me dava presente. Fala, vou te dar o que de presente? Eu só que usa roupa de marca. E aí, quando eu comecei na caminhada com Deus, vou tomar uma água aqui que minha garganta está seca. Quando eu comecei na minha caminhada com Deus, eu fui falando para Deus todos os meus traumas, as minhas dores. E chegou um momento que eu falei para Deus assim, Senhor, tudo que eu sabia e que eu achava que eu tinha que mudar, eu já falei para o Senhor, que eu estou tentando mudar. Mas se existe algo que o Senhor quer arrancar de mim, me mostra, me fala. E Deus foi me tratando. E eu lembro que uma das vezes que Deus falou comigo assim, eu quero te levar a um novo nível. Você está disposto? Eu falei, estou. Abre o seu guarda-roupa. Eu chamei o meu cunhado e o meu concunhado na minha casa, abri meu guarda-roupa e falei, pode levar. Pega aí o que você quiser. Eles levaram blusas. Depois daquele dia, queridos, Deus me tratou. Hoje eu ainda tenho roupa de marca, porque eu tinha muitas, mas isso hoje não me faz falta. Se eu tiver agora que arrancar essa camisa, tirar o meu relógio do pulso e doar para alguém, minha esposa sabe, hoje eu faço isso de bom grado. Hoje eu faço isso porque Deus me curou nessa área. E se você que está aí sentado sabe que você precisa fazer algo parecido com isso, ou quando eu falei isso, você sentiu no coração e pensou assim, eu queria ser esse cunhado, é porque Deus também quer te tratar nessa área. Queridos, aquele que retém não avança no reino. E se você tem problema com isso, como eu falei, com coisas de marca, com essas coisas, você tem problema de aceitação. Você faz isso para ser aceito. Porque eu fazia isso para ser aceito. Eu fazia isso para ser aceito. Eu achava que quando eu chegasse com roupa de marca, eu era aceito. Porque as palavras que eu recebi era que eu era um Zé Ninguém, que eu era um feio, cara, era isso, era aquilo. Então eu achava que a roupa de marca ia me mudar, ia me deixar mais bonito.
ia me deixar mais elegante, eu ia ser aceito no meio das pessoas. Nós precisamos tratar essa área da nossa vida. Dívida é a prova da ganância. Doação é a única prova da vitória sobre a ganância. A dívida esvazia o seu futuro e enche o seu presente. A doação esvazia o seu presente para encher o seu futuro. Aleluia. Amém? Para a gente concluir, quero contar uma experiência para vocês. Acho que alguns aqui já ouviram. Eu já ministrei algumas vezes essa experiência, mas eu acredito que a maioria não. Quem aqui já viajou de avião aí, já andou de avião? Quem nunca andou de avião, já pelo menos foi ali em Friburgo, em Petrópolis, em Teresópolis, ou foi para São Paulo, pegou a Serra das Araras ali, né? E aí quando você está subindo a serra, ou quando você está andando de avião, qual é a primeira coisa, quando o avião vai decolar, qual é a primeira coisa que acontece? Uma pressão no ouvido. Não é isso? E aí o que a gente tem que fazer? Soprar, engolir saliva, tem várias técnicas aí. Para quê? Por que a gente tem que soprar? Para a gente fazer uma despressurização. Porque quando você faz isso, quando você se despressuriza, você está criando uma resistência interna e está expulsando uma força externa que está tentando entrar na sua vida. É assim que acontece na nossa vida. Quando Deus quer nos elevar de nível, quando Deus quer mudar a nossa história em alguma área, quando Ele quer levar a gente a um novo nível, para a gente avançar, para a gente subir, o que acontece? Vem a pressão. E aí o que a gente faz? Quando sente aquela pressão, a gente cede. E aí a gente volta para a nossa zona de conforto. É a mesma coisa de você estar no avião e falar assim, não, desce esse avião aí que eu não aguento não. Eu não vou ficar aqui não. Desce esse avião aí. Por quê? Porque quando o avião sobe, ele sobe, aquela pressão está no teu ouvido, mas quando ele estabiliza, a pressão vai embora. E aí o que aconteceu? Você alcançou um novo nível. Se você pega um bebê e bota ele dentro desse mesmo avião, quando esse avião decola, essa pressão que você sentiu, que você fez essa despressurização, o bebê vai saber fazer isso? Não. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Por quê? Porque uma pressão externa tomou ele. Quando você está no seu dia a dia e uma pressão externa te toma, o que você faz? Você chora? Você xinga? Você briga? Você é agressivo? Qual é o seu posicionamento? Precisamos refletir. Gálatas 5:22 vai falar sobre os frutos do Espírito. Todo mundo aqui estudou em célula sobre o fruto do Espírito. Eu não quero falar sobre todos os frutos do Espírito, mas eu quero ressaltar um, que se chama domínio próprio. E é esse fruto que nós precisamos ter quando nós recebemos essa pressão externa. O fruto do Espírito não são vários frutos, é um fruto que existem dentro dele 9 características. E esse fruto é como se fosse uma tangerina. Aí você pega uma tangerina, descasca ela não perde o formato dela, ela não perde a circunferência dela, ela não perde a esfera dela, ela continua sendo uma tangerina. Amém? Mas quando você arranca dessa tangerina um gomo, o que faz? Ela perde a circunferência, ela perde o formato, ela perde a esfera dela, e ela deixa de ser uma tangerina completa, e se torna ali o quê? Um buraco. Sabe que buraco é esse? É a brecha que o diabo pega na nossa vida. Qual é a área da sua vida que você não está andando em verdade, que existe uma brecha que o inimigo está entrando? Qual é a área? Porque se nós não conseguimos andar com as 9 características do fruto do Espírito alinhado,
Em algum momento vai ter uma brecha que o inimigo ele vai entrar na nossa vida. Mentes carentes de Bíblia são terrenos férteis para falsos profetas. Meu Deus. Mudem o seu comportamento. Leiam a Bíblia. Leiam livros. Esquece Netflix. Pelo amor de Deus, isso é do